Bom, irmãos, retomando aqui o nosso estudo, segundo Crônicas, capítulo 30, e vamos iniciar com uma oração. Oremos a Deus, irmãos. Amado Deus e bom Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos reunidos de novo, Senhor, mais uma vez, como a gente tem de costume, todas as segundas-feiras, este grupo, Pai, se reúne aqui para estudar sua palavra. Abençoa-nos, Senhor, por caridade. Estamos aqui, Senhor, não buscando um conhecimento para se envaidecer ou achar que temos algo a mais do que os outros. Não, Senhor. Estamos aqui para te conhecer melhor, Senhor. Agradar-te, Senhor. Sabendo, Pai amado, estudando a tua palavra, vamos saber como aqueles povos do passado, os judeus, erraram, Senhor, e aprendendo assim com aqueles erros, e aprendendo também com seus ensinamentos, e com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus. Nos abençoa, Senhor. Abra nossa mente e dá-nos essa graça, Pai, mais uma vez, Senhor, de adquirir conhecimento da sua vontade. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bem, irmãos, vou soltar aqui a narração e eu peço que todos acompanhem, ok? Vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo 30. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação. E resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém. Porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto se vos converterdes a ele. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos no 2º mês, muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares do incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então, imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. Tomaram seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiram o sangue, tomando-o das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado.
pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado e, contudo, comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. E comeram por 7 dias as ofertas da festa, trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor, Deus de seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias e, de fato, o fizeram com júbilo, pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas para sacrifício. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Irmãos, aqui praticamente está tratando sobre um avivamento, né? Como está aqui no versículo 26, e houve grande alegria em Jerusalém, como desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Essa é a ideia do avivamento, é que em determinado período o povo todo volta a Deus, né, buscando a Deus. Mas isso sempre acontece depois de que eles se desviam, eles ignoram a Deus, eles cometem todo tipo de profanação terrível, até que eles caem em desgraça e na desgraça lembram-se de Deus. Isso é constante, né? Então, se a gente lembrar aqui como foi os capítulos seguintes, né? Foi terrível na mão desses outros reis que estavam aqui, como Acás, né? E outros aqui que, só por Deus, né? Chegaram a fechar o templo, tampar o templo, né? Fizeram ofertas, sacrificaram crianças e os filhos, né? Até que eles caem em desgraça e aí então eles resolvem voltar a Deus, que foi o que o rei Ezequias aqui fez, né? Outra coisa interessante, lembra quando nós estávamos lendo sobre o rei, eu esqueci, acho que é Azias, esqueci o nome dele, que ele entrou no templo, né? Uzias, ele entrou no templo para levar um incenso, lembra? Só um incenso. Ele entrou num determinado ambiente do templo que não podia ter entrado. E aí os sacerdotes chegaram lá, né, com muita rapidez, impedindo ele de entrar. E ele teimou, ele queria entrar, e aí a lepra apareceu na testa dele. E ele foi embora apavorado e morreu com aquela lepra. Lembra disso, irmão? Então, aqui nós estamos lendo que eles não puderam fazer a quantidade de sacrifício necessária porque a maioria dos sacerdotes ainda não estavam santificados
conforme aquilo que estava determinado por Deus. Então vocês observam aqui que o templo, ele é considerado um lugar santo, que é o santuário, tem o santuário lá dentro, que é um lugar santo, e dentro dele tem um outro ambiente, que é o santo do santo, que ali o sumo sacerdote entra só uma vez no ano. Uma vez no ano ele faz o sacrifício por ele se purifica para poder entrar lá, né? Então, isso aqui é só um complemento para a gente lembrar daquele rei, né? Que não podia ter entrado, por mais que pareça, gente, por mais que pareça ser algo bom, por mais que pareça ser algo louvável, o que a gente estudando lá, a gente aprendeu? Não basta parecer bom, não basta parecer ser algo que tenha temor de Deus, tem que estar alinhado com a palavra. Lembra disso? Por que aquele rei ele fez aquilo? Por mais que, olha só, parece algo ruim? Não, o rei está indo até o templo para apresentar como é que fala? O seu incensário. Comparando ele com os outros reis que fizeram todo tipo de abominação, o que a gente vai pensar? Poxa vida, é algo bom. Mas existe regra para aquilo. E Deus não pode abrir essas margens, né? Hoje em dia é assim, né? As coisas tá tão descambada que a gente vai dar uma maleada aqui, né? Para os jovens ficar na casa do Senhor, mesmo que fiquem, né, com aqueles comportamentos lá profundos, pelo menos eles estão aqui. Não basta pelo menos estar aqui. Tem que estar alinhado com a palavra. Senão não vale nada, né? Então, ele parecia bom entrar lá, mas qual foi o problema dele? Lembra que a gente comentou? Qual foi o erro dele, gente? Vocês lembram que a gente comentaram? Foi ele não o quê? Ter santificado, preparado, estudado a Bíblia. E estudado a Bíblia, né? Ou seja, o santificado, preparado, Entendida a palavra. tudo derivado da Bíblia, ou seja, da Escritura, né? Que naquela época era Escritura. Por que ele não se santificou? Por que ele não se preparou? Aliás, gente, detalhe, ele não, nem se ele tivesse se santificado, ele não pode entrar lá, porque ele não é sacerdote. Ou seja, todas essas consequências, a santificação, se ele pode ou não entrar, tudo isso vem no conhecimento da palavra. Se ele conhecesse a palavra, ele nem ia querer entrar. Exatamente, irmã Janira, foi por não conhecer a lei. E a lei é o conhecimento da palavra de Deus, que é a informação da palavra, né? Ele jamais poderia ter ousado entrar ali, né? Ele ia, como é que fala? Ele estava atropelando uma ordem de Deus, o que ele não poderia estar fazendo. Então, isso é o que a gente aprendeu ali, é um ensino, tá? Que é fundamental conhecer a palavra de Deus para que a gente não erre, tá? Então aqui tem o rei Ezequias, né? Voltando e santificando o povo, chamando o povo para poder se arrepender, né? Como está aqui no versículo 8, os pregadores que saíram levando a carta do rei por todas as terras do reinado dele, diz: não endureçais agora a vossa serviço, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Então, gente, Deus só está pedindo que eles voltem para ele, que, na verdade, ele é o único Deus, não existe outro. Os outros é falso, é invenção da cabeça humana. Aqueles deuses, gente, de pedra, de pau que eles tinham, de ouro, aquilo é a imaginação deles, que eles colocam em imagem de escultura, mas esses deuses não existem. Só existe um, né? E aí que é estranho, né? Só tem um Deus, e aquele que é verdadeiro e que existe, eles não querem. Eles querem a obra da sua própria mão, né? Aí tem uma parte aqui que eu acho que é mais pesada.
O versículo 10, gente, olha só que terrível, hein? Versículo 10. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Olha só, muita gente riu e zombou. Aqui, gente, não são povos estranhos. Aqui se refere aos judeus, os próprios judeus. Muita gente no meio do povo judeu, e era judeu porque tinha que ser judeu, porque eles não amavam a Deus, não faziam pouco caso de Deus, né? E agora que eles têm um rei que teme a Deus e que está chamando eles para vir adorar a Deus, gente, e não é ir lá adorar, sabe, ficar cantando hino só. Não, era uma festa, gente. Eles iam comer muita carne, beber vinho, né? Eles iam e mesmo assim, parece que, né, a raiva é tão grande que eles não queriam ir. Que eles não queriam ir. Simples assim. Eles não queriam ir, né? Deixa eu ver o que mais aqui. E os correios foram passados de cidade em cidade. Todavia, alguns de Asser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Alguns, gente, não são todos. Alguns se humilharam e vieram a Jerusalém, ou seja, vieram ao chamado de Deus, né? Alguma pergunta aqui de vocês? Né? Acho que só, né? Então vamos aqui para o capítulo 31, tá? Tem bastante passagens bíblicas aqui, principalmente aqui, né, gente, que é só relatos de fatos, né? Então a gente vai analisar como eles fizeram, como reagiram, como eles se comportaram, né, diante do chamado de Deus, e disso nós vamos extraindo conhecimento, né? A gente vai entendendo qual é o caráter de Deus, a vontade dele, como que aqueles povos erraram, o que eles ignoraram, né? É para isso que serve o estudo. Vamos lá, capítulo 31. Os israelitas que se achavam ali saíram à cidade. Voltar do zero, isso. Segundo Crônicas, capítulo 31. Acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram à cidade de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério. Os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei na sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. E fizeram montões e montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadoque, lhe respondeu: Desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra.
Então ordenou Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Disto era intendente Conanias, o levita, e Simei, seu irmão, era o segundo. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram superintendentes sobre a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo rei Ezequias e por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Imna e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções a seus irmãos, segundo seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto aos que estavam registrados nas genealogias dos homens, de 3 anos para cima, e que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia, pelo seu ministério nos seus cargos, segundo seus turnos. Quanto ao registro dos sacerdotes, foi ele feito segundo as suas famílias, e a dos levitas de 20 anos para cima foi feito segundo os cargos dos seus turnos. Deles foram registrados as crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se houveram santamente com as coisas sagradas. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos dos arredores das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuírem as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Bem, irmãos, aqui, agora, essa leitura que foi feita primeiro, no capítulo 30, o rei Ezequias, mais os sacerdotes, estão restabelecendo as ofertas, né, que são o sacrifício, a santificação do povo. No capítulo 31, ele reestabelece agora as ofertas do povo, que é um mandamento, né? Aqui são mandamentos de Deus. Por que mandamentos? Eu não sei se vocês lembram, né? Quando Deus entra na terra prometida, ele distribui a herança para o povo, mas Deus também diz que ele tem parte na herança. Ele fala, principalmente eu, ele fala, porque fui eu que entrei aí e dei livramento a vocês. E aí o que Deus faz? Deus separa uma das tribos, não dá possessão para ela, ou seja, eles não têm terra, e Deus pega a sua parte, que é dele, e ele dá a parte dele aos levitas. Lembram? Ele falou, a minha parte será do levita. Isso que tem hoje, né? As pessoas falam, né? Que você tem que dar o que é de Deus. Eles falam, né? Porque você vai dar o que é de Deus e o que é de Deus é meu. Tem pastores, né? Que pensam assim, né? Mas isso aqui é porque era naquela época, porque a terra foi dividida só em 11 partes, né? Eles eram 12 tribos. Dividiu em 11. Peraí, e uma tribo ficou sem? Essa tribo ficou espalhada dentro das outras tribos. Só para recapitular, tá, gente? É como se fosse assim, ó, Israel é o Brasil. Cada tribo é um estado. Vocês estão entendendo? Cada tribo, ó, São Paulo é um filho, Rio de Janeiro é o outro filho. Então, ele dividiu terra para todos esses. Só que ficou um que não teve terra. Ou seja, ele não é estado. Ele não conseguiu terra. O que Deus fez? Esse daí, eu não quero que ele vá para o campo trabalhar. Ele vai ficar no templo servindo os vossos irmãos, né? E santificando o povo.
Então ele pegou essa 12ª tribo e espalhou dentro das outras. E Deus deu a parte que era dele para o levita. Falou: a minha parte é do levita, para que eles não pereçam, mas tenham sustento. Entenderam? Bom, essa aqui é o primeiro ponto, né? Para a gente falar aqui. A outra parte que a gente precisa entender, né? Que a gente está recapitulando aqui. O rei, ele separou uma quantidade grande do gado dele, tá? A fazenda dele, ele separou aquilo para ser usado no sacrifício. Gente, era muito sacrifício. Muito. Fora o que o próprio povo traz. Ou seja, eu cometi um pecado, a lei fala o que eu tenho que levar. Então, fora o que o povo leva. Tá? Era muito. Por que era muito, gente? Vocês lembram quando a gente conversou sobre isso? Por que era muito sacrifício? Por que precisava de muito judeu, muito levita no templo? Gente, o templo, eu não sei se vocês perceberam, ele trabalhava sem parar o templo. Eles tinham turnos para ficar se revezando. Eles tinham turnos. Vocês lembram por que era tanto sacrifício assim? E que precisava ficar revezando turnos e mais turnos? A gente fez uma comparação com os dias de hoje. Eu acho que vocês não vão lembrar, né? Porque é tanta coisa que a gente já falou. Eu vou falar para vocês. Imagina o Brasil. Se no Brasil existisse só uma religião, e se existisse só um templo mesmo, só uma igreja. Só tem uma religião, e essa religião só tem um templo, uma igreja. Você acha que ia ser movimentado ou não ia essa igreja? O que vocês acham? Tem aqui, a Aparecida do Norte, que está aqui perto. E a Igreja Católica não é a única igreja. E também a própria Igreja Católica, a Aparecida do Norte, que está aqui, não é a única igreja, né? Tem várias outras dele. Mesmo assim, gente, aqui na Dutra, rodovia lá, é lotado de gente. Agora imagina se fosse nós todos, uma só igreja, um só povo, e se tivesse só um templo. Deu para você ter uma ideia agora? O fluxo de gente que era aquilo ali, entrando e saindo, sacrifício o dia inteiro, sangue, né? E é próximo do templo, gente. A gente já pode imaginar. A gente, quando tentar imaginar com a realidade, você já começa a pensar, devia ter muito cheiro de açougue, né, gente? De carne, de sangue, porque era sacrifícios o dia inteiro, né? Fumaça, o fogo que nunca apaga, né? Muita gente. E detalhe, outro detalhe para a gente analisar aqui. Esse gado que o rei levava, ou seja, o rei disponibilizava para santificar o povo, né? Era qualquer animal que levava para o templo? Não era, né, gente? Não, tinha que ser do melhor dos melhores. Exatamente. Eu posso levar um gado lá que já está meio baleado, né? Eu já vi que ele está doente, eu já aproveitar e já vou dar esse aqui pro senhor. Pode? Não, tinha que Não ser pode, né? Tinha que Não ser sem pode. mancha também? Pelo que dá para fazer. Dependendo daquilo que ele vai ser oferecido, que é o para expiação de culpa, que é a santificação do povo, é aquele cordeirinho de um ano perfeito, sem mancha, porque tudo isso, gente, é uma figura, tá? Aquilo prefigurava o que é a santidade diante de Deus, né? Perfeito, sem mancha, tá? Então, precisava levar o animal correto. O animal, antes de entrar no templo para ser oferecido, o que tinha lá no templo, na porta? Uma equipe dos levitas fazendo o quê? Examinando o animal que você está trazendo. Você trazer e falar assim, qual que é a culpa? Eu pisei no rabo do gato. Isso aí é grave.
Deixa eu ver o que você vai trazer. É um cordeiro? Aí vai analisar o cordeiro e muitos eram reprovados. Mas aí, como eles são espertos e inteligentes, né? Tem aquele que sempre vê uma oportunidade de ganhar dinheiro, não tem, gente? Não tem aquele camarada que fala, opa, tô vendo uma oportunidade aqui de criar um negócio. O que ele fazia? Provavelmente, ele andava pelas terras de Israel, quando ele achava um cordeiro bacana, né, que já estava nos trinques, ele pagava, vamos por aí, R$500 no cordeiro, levava para o templo e vendia por 5.000. Então o camarada tinha ali a gaiola dele cheia de cordeiro, falava, não precisa trazer seu cordeiro, venha, aqui você adquire o seu, e virou aquele comércio que foi aquilo que Jesus derrubou, né, aquelas coisas. Também tinha o dinheiro, gente. Por que Israel não podia aceitar qualquer dinheiro ou dinheiro de fora? Dá para vocês terem uma ideia por quê? O templo é santo, não é? O templo é santo. Aí chega um camarada com o dinheiro com a cara de Baal, Astarote ou qualquer outra coisa, né? Provavelmente não, ele não ia ser aceito. Então o que tinha lá no templo? Os cambiadores. Cambiadores, gente, só para vocês lembrar, igual hoje tem as casas de câmbio, que troca o dólar em real, entendeu? Eles faziam isso, ele trocava o dinheiro estrangeiro pelo dinheiro que ia ser aceito lá dentro do templo. E tem, provavelmente, podia ter a mutreta, né? A mutreta, qual que é? O sacerdote já faz jogo com o cara que está lá fora vendendo e fala, chegar aqui eu reprovo tudo. Eu reprovo, não, seu cordeiro aqui, eu tô vendo aqui, tem um carrapato aqui, não vou. Por quê? É para forçar o camarada a ir lá na barraca do outro comprar o cordeirinho do camarada. Aí o camarada leva o cordeiro dele, que não estava muito bom, vai ter que comprar um outro, aí aceita aquele, né, com base de troca. Ah, eu aceito o seu e você me dá mais 3.000, mas tudo isso, aí faz a troca. E o coitado explorado. Gente, o povo sempre foi sofrido. Sempre foi explorado. E sempre será, gente. Porque a ganância dos homens é assim. Aí o camarada troca o cordeirinho dele, ele deixa lá que ele cuidou com tanto carinho, ele viu nascendo. Quando nasceu, ele falou, esse aqui vai ser do Senhor. Vou levar. Chegou lá, foi reprovado, coitado. Aí ele troca. Pega outro. E aí tem que pôr mais dinheiro em cima. Mas o que você acha que o camarada que pegou o cordeirinho dele fez com aquele cordeirinho? Ele jogou fora? Ele vai vender para outro, porque já está esquematizado. Se sair da minha gaiola aqui, o sacerdote aceita lá. Vocês já viram isso no Brasil? Tem. Gente, é a mesma corrupção humana. Não é isso, Manfred? Hoje só muda os... É a mesma corrupção. Agora, por que eu estou falando isso? Dá para você, até me arrepio, gente. Agora dá para você entender por que Jesus ficou tão indignado quando entrou no templo. Ele viu, gente, ele não viu só a venda de coisa. Por trás da venda tem o quê? A exploração, o povo sendo explorado, os coitados sendo arrancados deles até o último centavo que eles tinham. E eles vinham embora depenado. E ir embora para casa como, gente? Depenado, sem um centavo. Não tenho nada. Eu vim adorar a Deus e aqui, rapaz, né? Foi embora humilhado. Né? Então, aqui, essa leitura está dando mais ou menos uma imagem do que poderia estar acontecendo. O que o escritor está escrevendo? Ele está escrevendo assim, a base daquilo que eu estou vendo no grosso. Não o fino, né, que estava acontecendo no meio do povão. Porque, irmão, muitos daqueles lá que riram podiam estar lá no meio, aproveitando a situação para ganhar dinheiro. Né? A igreja lá, a cinza, eu fui outro dia lá passei lá no Brás lá, aquelas barraquinhas, todo mundo lá vendendo coisa e falando em língua. Tem uma que tem perfil na internet, ela fala língua, ela vem, ela canta hino, mas o negócio dela é vender o véu a R$300, R$500.
E Mas quem tem uma compra? lá que não pode falar o nome, né? Porque da BO, que perdeu É. sua bendita loja, viu? E às vezes, gente simples que estão gastando o que não tem para comprar alguma coisa para ficar no padrão da igreja. Aquele padrão aceitável, né? Bom, alguma pergunta aqui, irmãos? Então, só que, para a gente recapitular, capítulo 30, ele reestabelece a santidade, né? A santidade do povo. E nesse 31 aqui, está sendo restabelecido as ofertas do Senhor, né? As ofertas, gente, eram para a casa do Senhor, para fazer todo esse rito e para sustentar o levita. Nada era por luxo, tá? Alguma pergunta, irmãos? Senão a gente vai para o capítulo 32, tá? Então vamos aqui para o 32. Segundo Crônicas, capítulo 32. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós,
oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos. E lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disto, foi enaltecido à vista de todas as nações. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória em abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Quanto aos mais atos de Ezequias e às suas obras de misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Ezequias com seus pais, e o sepultaram na subida para os sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Bom, irmãos, aqui é um breve resumo, né? Desse período em que o rei da Síria, que era um dos reis mais fortes que tinha naquela época, mais poderoso, veio, eles iam invadir Jerusalém, né, iam tomar o reinado. E a primeira coisa que faz é matar o rei, né? Então o rei é o mais preocupado quando eles vêm tentar invadir. Não? Tanto é que quando ele perde a guerra, que ele volta para casa dele, o que acontece? Os próprios filhos matam o rei da Síria. Então, o rei é um alvo muito forte. Mas aqui já começa com algo bem interessante que os outros reis dificilmente faziam. O que teve aqui? Uma união entre o rei e o profeta. Gente, o profeta é sempre aquele camarada que vai pegar no pé do rei o tempo todo. É o camarada que Deus colocou ele ali, sabe? É como se fosse o fiscal do rei. Ele fica, todo mundo tem medo, mas o profeta não. Vai lá e aponta na cara do rei e fala, você está desviando o povo, né? É igual um serviço aí que eu faço na internet aí, né? Como vocês veem. Deus sempre pega um assim para pegar pesado mesmo, para apontar o dedo, né? Mas aqui é interessante, olha só no versículo 7, ó. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Então aqui o rei já faz um discurso confiando de verdade em Deus. Deus agora passa a ser uma pessoa da qual eles confiam, sendo maior do que o adversário, que é o que Deus constantemente falava com aquele povo, né? Falava assim, confia em mim, né?
eu fiz tanta coisa já por vocês, né? Não vá após outros deuses, que eu vou guardar vocês e eu vou ajudar vocês, né? E aí segue, né? Segue ele exortando o povo, mas isso não foi suficiente, tá? Por quê? O rei da Síria, ele manda os seus embaixadores falar em língua hebraica, em língua, né, dos hebreus, tentando tirar o ânimo deles. Porque qual que é a ideia dos sírios? Nós vamos entrar aí, nós matamos o rei, não vamos fazer mal a vocês, mas vocês vão ser nossos empregados. Ou vocês ficam aí presos, vão passar fome, vão morrer de fome e de água. É isso que o rei da Síria estava dizendo aqui. Aí ele começa a falar das outras terras, onde eles entraram e invadiram. Olha, outras terras poderosas, você acha que o Deus de vocês vai poder livrá-los da minha mão? O Ezequias quer matar vocês de fome aí dentro, né? Tentando incitar eles a fazer o quê? A sair de lá de dentro, a vir, a sair e deixar o rei sozinho, né? Mas isso não foi suficiente. Ele perturbou, fez, aí partiu para, como é que fala? Para algo pior, né? Que ele começou a blasfemar contra Deus. Aí já, né? Ele já, como é que fala? Ele piorou a situação dele, porque ele já está praticamente chamando Deus para a guerra, né? Quando Deus entra mesmo numa guerra, irmão, em alguns casos que a gente já viu aqui, ele tá tão bravo que ele nem deixa o judeu lutar. Ele mesmo manda o anjo lá e faz o serviço. Lembra quando vieram invadir Jerusalém e era o rei Josafá que estava lá? Josafá fez uma oração muito bonita, uma oração humilde. Deus tomou o profeta Gesiel e falou assim, ó, Josafá, sobe no monte e você não vai precisar lutar essa guerra. De lá de cima você vai ver a derrota dos seus inimigos. Aí o povo, que era numeroso, entrou em confusão e eles mesmos se mataram. Mas é óbvio que era um anjo lá no meio, né? Um anjo fazendo o serviço. Tem a parte aqui que eu quero ver, a parte que o rei e Isaías oram junto. Eu anotei, mas esqueci. Se alguém lembrar. Aqui tem uma parte em que o rei Ezequias e o rei Isaías. Aqui, ó, versículo 20. Olha só que interessante. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filhos de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Olha que interessante, gente, né? O fiscal, que está sempre pegando no pé do rei, os dois estão juntos e clamando a Deus. E eles clamam a Deus, né? E Deus aparece, então, e faz esse milagre, né? Que é um anjo entra lá no meio e destrói. Não relata como que foi que aconteceu isso, só fala que teve um anjo ali no meio deles e o homem voltou envergonhado. Quando fala que voltou envergonhado, gente, é porque a derrota foi muito grande, ou seja, sobrou quase ninguém vivo, talvez só o rei. Por quê? Para ele chegar na nação dele, gente, e ser morto logo em seguida, é porque viram que aquele homem perdeu tudo que tinha, até os soldados, ele não é mais nada. Ele não é mais ninguém. Você é uma vergonha para nós. E aí, acabam matando o rei, porque Deus devastou o exército deles. Vamos ver aqui. Aí tem aquela parte em que conta que está mais bem relatado lá no livro de Isaías, que é aquela doença de Ezequias. Lembra aquela parte? É muito lido, né? Onde a gente estava lá, que ele ia morrer, mas ele ora, ele virado no canto da parede, aí volta o profeta de novo. Tá maluco? Acabei de falar que você vai morrer, Deus está mandando eu voltar aqui. O que você fez? Né? O que você fez? Pedir para Deus, né? Mas aí a gente vê, depois a gente vai estudar isso, né, gente? Mas eu já vou comentar. Você vê que quando é Deus que quer levar nós, gente, é porque tem a hora certinha para ir, né? Porque ele teimou, ele quis ficar, e por ele ter ficado, gente, ele acabou entregando o reino de Israel para Nabucodonosor. Por quê?
ele ficou vivo, aí veio lá os mensageiros do outro rei, que era longe, esse rei é de muito longe, então não tem nada demais. Ele mostrou todo o ouro da casa, toda a riqueza, as espadas, e aí foi a derrocada dele. Os camaradas voltaram com um zóio gordo, bem instaladão. O que eles fizeram? Ei, meu Deus, você não acredita. A viagem é longa, mas compensa, porque eu nunca vi tanto ouro na minha vida. E não tem muito soldado lá, não. É pouco, viu? Lá não tem muito, não. E aí, meu irmão, você já sabe o que aconteceu, né? Então, eu aprendi com isso aqui. Tem até um cara que eu chamei de pai por toda a vida. Ele também estava bem doente, eu fiquei apavorado, eu era novinho de convertido, eu fiquei apavorado, falei, meu Deus, meu pai, agora que eu me converti, e ele é aquele, sabe, irmão, aquele irmão da igreja CBN, mais crente. E naquela oração que eu fiz, fervorosa mesmo, né, me veio assim no coração que Deus ia dar mais tempo de vida para ele, que era igualzinho que estava aqui, ó, né, que Deus ia dar mais uns 15 anos, e realmente, irmão, ele viveu mais 15 anos. Mas ele era para ter ido mesmo naquela época, porque ele sofreu com os filhos depois, o que ele não tinha sofrido. Um dos filhos caiu nas drogas, entrou no crack, né? Ou seja, acabou tendo que mudar do lugar deles, que eles viveram por tantos anos. Depois que caiu a ficha, eu falei, rapaz, era para ter ido embora mesmo, tadinho. Ele estava com câncer, gente. Era para ter ido embora. Aí, do nada, foi praticamente um milagre. Ele ficou bom. Mas era para ter ido embora mesmo, né? Mas Deus também abençoou ele numa parte que ele ficou meio surdo, que eu acho que para mim aquilo foi uma benção, viu? Porque era tanta reclamação, tanta coisa que ele não ouvia direito. Eu falei assim, é Deus mesmo na vida dele, né? É Deus mesmo na vida dele. Mas você vê que nem eu já falei até para os irmãos, quando chegar a hora, irmão, pede para Deus fazer a vontade dele, irmão, porque ele não é ruim. Se ele vai te levar, é porque é a melhor hora. É a melhor hora. Às vezes a gente quer ficar mais um tempo e acaba atrasando a vida dos outros, não é nem a nossa. Não é nem a nossa. Ezequias aqui, ó, ele acabou estragando a vida dos filhos, gente. Foi os filhos que foram presos. Foi os filhos, o povo, né? Então, a gente sempre tem que aprender com alguma coisa, gente. Isso aqui nunca é por nada, nunca é em vão. Deixa eu ver o que mais. Bom, é isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer aqui? Pastor, eu quero falar só uma coisa. Sim. Vocês me desculpem que eu cheguei atrasada, que eu estava numa aula do meu curso e demorou. Eu queria falar assim, ó, que aqui no versículo 7, até terminar o versículo 8, né, a gente ouviu lá no outro lugar que a gente estava, a gente ouviu bastante esse versículo aqui, falando que, porque aqui fala, né, que Deus vai nos ajudar a travar as nossas batalhas. E aí a gente pensava que Deus ia fazer as nossas batalhas terrenas aqui, né? Então, sejam fortes e corajosos, né? Não temem, não se espantem, todas essas coisas. E hoje, tendo chegado no estudo bíblico até aqui, eu entendo que essas batalhas que Deus vai nos ajudar a vencer a batalha contra o pecado que está em nós. Então, eu achei assim muito bonito isso de ler aqui, porque está escrito, né? Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem. Resumindo, né? Pois conosco está o poder maior. Conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e travar as nossas batalhas. E essa batalha, hoje eu entendo que é batalha contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra o pecado. Não é a batalha dessa vida que a gente vai, a gente tá lá na empresa, tem 2 pessoas concorrendo, eu tô concorrendo com uma pessoa lá, o cargo maior. Mas Deus vai me ajudar, porque Ele falou, para eu não ter medo, para eu ser corajoso, que Ele vai me dar, porque essa batalha é do Senhor, né? Não era assim que a gente ouvia? E hoje eu entendo, através do estudo bíblico, que é sobre o pecado que está em nós, não é nada que está no mundo, em outra pessoa, nos outros. Exatamente o que a irmã está colocando. Por quê? Essa passagem, ela tem aplicação para nós? Tem.
Mas como que você faz? A gente vai adaptar ela à nossa luta agora. E quando a gente adapta para o Novo Testamento, a gente entende pelo o Novo Testamento que o nosso adversário não é mais um rei, não é mais um vizinho. É, que nem a irmã falou, é o pecado que está em nós, a natureza pecaminosa, né? Ou seja, é que luta todos os dias para que a gente abandone a Deus e vá viver o mundo, né? E vá viver o mundo, porque essa é a ideia natural do pecado. E o pecado, gente, está fazendo só o que é certo para ele. O pecado quer viver para o mundo, ele quer que a sua carne viva para o mundo, mas nós renunciamos o mundo, queremos viver para Deus. E esse é o maior de todos os adversários que a gente não, se não tiver a ajuda de Deus, a gente não vence, que é que nem está falando aqui. Do nosso lado está o maior de todos. Lembra daquela leitura com Davi? A gente viu, Davi derrota o gigante? Pegando o gancho que a irmã acabou de falar, quando a gente ia para o culto, quem era o gigante? A vizinha que varreu a sujeira para frente da minha casa, que eu fui buscar a palavra pisando no chão, marchando, Deus vai botar fogo na minha vizinha, né? Ou o cargo do meu chefe, eu quero tomar o cargo, e é sempre alguém, e não é. E ali, quando a gente vê Davi, que prefigura a vinda do Messias, quem é aquele, gente, que veio batalhar uma guerra que ninguém poderia enfrentar? Quem é o gigante da nossa vida? A morte e o pecado. Ninguém consegue enfrentar. Aí Deus manda um que não tem aparência de guerreiro, que não carrega espada, parece um pastor, e veio em nome do Senhor dos Exércitos. Olha, gente. E ele vai enfrentar aquele gigante, e ele vai em nome do Senhor dos Exércitos e derrota o gigante que todos nós bambeávamos as pernas com medo. E ele derrota aquele gigante, que é o quê? A vitória de todo o povo. É Jesus. Aquilo prefigura Jesus. Então, quando a gente adapta isso para os nossos tempos, a gente vê que era Jesus derrotando, e ele mesmo fala, eu venci o mundo, Jesus fala. Quem era o mundo? Era esse gigante. Tá lá em João 6,33, ele fala, eu venci o mundo, né? E tenha ânimo com isso, fique feliz. Ou seja, o gigante caiu, não tenha mais medo, né? Vocês estão livres, vocês estão libertos, né? Então, muito bem, irmã, tá? É a adaptação correta, é essa visão que a gente tem que ter, né? A gente não está estudando a Escritura e não estamos estudando o livro da lei para se tornar judeu. A gente não vai guardar a lei. A gente está aprendendo como eles agiram, né? Aquilo que aborreceu a Deus, ou aquilo que Deus se agradou, né? E fazendo a adaptação para os nossos dias, para que a gente possa fazer a verdadeira vontade de Deus. Irmão Marcos, pode falar. Então, irmão, é sobre uma dúvida que eu tenho. Assim, eu não nada contra, é sobre o dízimo, né? É um assunto que foi falado um pouco atrás aí. A minha dúvida é, existe base bíblica que é sobre o dízimo ser em dinheiro? Porque assim, eu não tenho nada contra as igrejas sérias que usam essa prática, né? Inclusive eu tô indo na igreja presbiteriana, e lá eles deram a versão deles que o dízimo eles têm como modelo, não como doutrina ou ensinamento. Essa é a minha dúvida, a minha pergunta aí. Sim, a sua pergunta, ela abre um leque aqui, eu vou tentar pegar todos, tá? Todos os leques. Primeiro, o dízimo acabou. O que tem hoje é o propósito do dízimo. O que era o dízimo? O dízimo era uma oferta voluntária para sustentar um grupo que não tinha terra para trabalhar. Então, obviamente, era necessário ter o dízimo para que eles não morressem de fome. Agora, para pensar. Por que Deus estabeleceu o dízimo? É aí que entra a coisa. Por quê? O propósito que está atrás disso. O propósito é para que
um determinado grupo pudesse ter tempo para se aplicar, para que pudesse ter tempo a buscar o conhecimento, para poder servir o povo, para poder ensinar e orientar o povo. Então, se você pega o propósito disso para hoje, você fala, o dízimo não existe mais, porque não existe a terra. Então, aquele dízimo da lei, ele não existe. Mas hoje, o povo precisa ter alguém que se especializa, ou seja, que alguém que faça da sua, como é que fala, da sua profissão de vida, buscar a Deus, ler, estudar, orar e estar sempre pronto a atender o povo. Sim, é necessário ter alguém assim, porque nós viemos de uma igreja aonde eles diziam que não precisava ter ajuda nenhuma, e eles vão para o trabalho, eles trabalham das 8 às 5, estou dando uma base, né? E eles vão para a igreja de mão abanando, pregar qualquer coisa que brota na cabeça deles. Olha o resultado que deu. Então, sim, irmão, tá? O propósito do dízimo, se suponhamos, você tem aqui 200 pessoas, vai pesar para quem você separar? Cada um separar um pouco e falar assim, irmão Joaquim, vamos pegar um exemplo. A gente vai ajudar o irmão, tá? O irmão, por favor, não precisa trabalhar. O irmão é o nosso pastor, então a gente vai trazer cada um pouquinho e a gente vai querer do irmão só que o irmão estude, leia, se santifique e quando vier o culto, irmão, nós queremos aprender com a palavra. Nós queremos crescer em graça e em conhecimento. E que o irmão, sempre que possível, esteja disposto e pronto a nos ajudar. Ou seja, ele vai estar em todos os funerais, ele vai estar em todas as casas que tiver alguém doente, enfermo, ele vai estar lá orando, ele vai estar preparando o estudo, ele vai estar preparando a pregação. Isso está errado? Lógico que não. Até porque na Escritura, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 11, se não me falha a memória, lá Paulo deixa claro que ele recebia salário. Paulo não trabalhava mais. Tem uma parte da Bíblia que fala que o ofício de Paulo era de fazer tendas. Lá não está querendo dizer que ele trabalhava fazendo tenda. Lá só está querendo dizer qual é a profissão dele. Eu não consigo imaginar Paulo indo fazer tendas e ficando lá nas praças, esperando vender as tendas. Aí quando dava 5 horas da tarde, ele guardava tudo. Agora eu vou evangelizar. Não, gente, ele viajava. Ele ia para cá, ele ia para lá, ele trabalhava, né? Aí eles pegam uma passagem bíblica fora de contexto, que está em 1 Coríntios 9, né? Aonde fala, tá aqui de graça receber-se, de graça dar. Ali tá fora de contexto. Paulo, ao contrário, ele está reivindicando os direitos que ele tem. E no final, ele está querendo dizer, é como se ele estivesse dizendo assim, vocês são complicados, então eu não quis fazer valer os meus direitos a vocês, para que que vocês não colocassem impedimento ao evangelho que eu prego para vocês. Mas na segunda carta ele fala que ele recebia ajuda das outras igrejas para estar lá em Coríntios, ou seja, as outras igrejas é que estavam financiando Paulo enquanto ele estava em Coríntios. Tá? Então, não é errado, irmão. Né? As pessoas às vezes acham que é errado porque vê na televisão esses exploradores da fé. Gente milionária, gente no luxo. Isso é errado. Está explorando, ou seja, ele está recebendo mais do que precisa. Gente, o dízimo, não assim o dízimo, eu vou dar uma ideia, minha ideia, né, do que seria a ajuda ao pastor. A média do que a igreja ganha, média. Ele não pode ser o mais pobre, nem o mais rico, ou seja, ter ajuda. Ele não pode. Ele tem que ter uma vida média para que ele viva o que aquele povo vive. Para que ele sinta o que aquele povo sinta. Agora você chega numa igreja que o camarada anda de avião e vai ficar pregando a palavra para quem anda de ônibus. Olha a discrepância. Ele já está vivendo outro mundo, ele já está vivendo outra coisa. Um negócio. Aí ele vai pregar uma palavra, é um cachê de 20 mil. Aí ele vai na outra, é o cachê de 50 mil. Está fora, tá? Isso está fora. Agora sim, né? Poder ter como é que fala? A ajuda para que ele possa se aplicar, irmão, é outra coisa, tá? Tem que ser, eu sou contra
esse negócio de não pode ter ajuda, e o coitado se matando para poder conseguir atender a igreja, ajudar a igreja. Eu vou fazer uma pregação, irmão. Se for fazer a preparação num dia só, vai dar 5, 6 horas para preparar uma pregação. Eu levo 2, 3 dias, que eu fico um dia ali em cima dos livros. Aí, às vezes, no outro dia, quando sobra o tempo, eu fico mais 1h30. Depois eu fico mais 2 horas. Para não chegar aqui e não falar bobagem. Para que vocês realmente, irmão, ouçam e cresçam no evangelho. Eu garanto, né? Eu não sei os irmãos aqui, mas que as pregações que nós trazemos aqui está edificando os irmãos. Provavelmente estão ouvindo coisas que nunca ouviram onde estavam antes. Né? E isso é louvável, irmão. Deus se agrada. Ele está vendo esforço de todos os lados, de quem está trazendo a pregação, de quem está ajudando o irmão que traz a pregação. Né? A outra parte que você fez da pergunta, irmão, esqueci. Essa aqui eu estou falando sobre a ideia do dízimo. Mas você fez uma outra. Sobre se era dinheiro, né? Então, assim, eu não sou contra salário de pastor, eu sou a favor, isso aí, sempre fui a favor. É assim, a minha dúvida é se é dinheiro, porque assim, nós fizemos até uma leitura aí agora, aí atrás, que fala sobre alimento, né? E essa é a minha dúvida. Então, o dízimo, ele está estabelecido, não é sobre a base do dízimo, não é sobre o que você tem que trazer o mel. Não. Lá está falando que é tudo que eles produzirem segundo a sua prosperidade. E obviamente que as coisas vão evoluindo, avançando, e a moeda vai entrando como um produto de troca. Isso é normal. Porque a ideia do dízimo é manter eles, é manter. Então, se o camarada ele não planta, ele não tem gado, ele não tem mel, ele não vai dar dízimo? Ou seja, ele tem uma loja, ele vende produto. Como é que você vai? O camarada ele tem uma loja de relógio. Aí ele vende o relógio. Mas eu não posso levar o dinheiro, eu vou levar o relógio para o Josafá ou para quem for o pastor que está recebendo. Aí a gente pega o relógio e vai lá na Eletropaulo pagar a conta de luz com o relógio. Será que eles vão receber? Entendeu? É que naquela época, irmão, a moeda era algo ainda escasso, nem todo mundo tinha. Então, o comércio mais comum era a troca de produto e mercadoria. Mas é óbvio que o que se refere ali, a base do que está se referindo ali, é mantimento e troca de produtos de valor que vai gerar o sustento, o mantimento do templo e assim por diante. Porque naquela época não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha internet, não tinha projetor na igreja e tudo isso tem hoje. Como é que a gente vai pagar? Né? Será que a fornecedora de internet vai aceitar um frango? Eu vou trazer aqui uma meia dúzia de frango para pagar a internet. Ele não vai aceitar. Então, a gente tem que entender que quando está escrevendo lá, está escrevendo dentro do contexto daquela época. Tem o contexto, e aí tem adaptação. Então, com o tempo, foi entrando o dinheiro. E quando a gente vai ler na Bíblia, a gente vê que o dinheiro era depositado lá. Você lembra da viúva que levou dinheiro e que Jesus estava vendo? Você vê que com o tempo a coisa evolui e o dinheiro entra na base, tá? Então, é que a gente lê, a gente não pode fazer uma leitura, às vezes, grossa, né? E esquecer que a gente está lendo algo que está dentro de um contexto daquela época antiga, né? Mas as coisas evoluíram. Então, para a gente não cair nisso, a gente tem que entender o quê? Qual é a base disso? Qual é o propósito? Por que Deus estabeleceu isso? Entendeu? Para manter o templo, para manter a vida do sacerdote, para manter a vida dele. Então, se evoluiu os tempos, e hoje as pessoas lidam com dinheiro, não é mais com produto, é óbvio que o dízimo também é dinheiro. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Entenderam? Não, eu entendi direitinho. É porque tem esse assunto, ele é muito polêmico, né? Principalmente pra gente que passou uma vida ali dentro da CCB, a gente carrega aquela polêmica, né? E a gente vê também nas redes sociais essas polêmicas, e a gente vê também pastores que citam passagem
de Abraão, né, que deu o dízimo, né, e a fala de Jesus também. Assim, eu não sou contra ofertar e dizimar, não sou contra, mas assim, é porque como tem essa polêmica e a gente passou a vida inteira na CCB, a gente tem algumas dúvidas, né? É por isso que eu fiz essa pergunta aí, mas foi bem explicado, viu, irmão, bem explicado mesmo, deu para entender aí. Deus que abençoe. Amém. O dízimo, irmão, da Bíblia não é mais obrigatório. O que é o dízimo da Bíblia? É você ser obrigado. Não. Isso tem que ser passado à igreja como uma obrigação de todo mundo, para manter o lugar, para manter. É assim que tem que ser feito. Dizer que se você der, Deus vai te abençoar, e que se você não der, Deus ele não vai te abençoar, isso é mentira. Isso é engano. Isso é que está errado. Entendeu? Eu sou contra a pessoa estabelecer forçadamente o dízimo. Tem que dar o dízimo. Não está escrito isso lá na Bíblia. Para nós, não. O Abraão não deu dízimo igual o dízimo da lei. Ali tá, eles colocaram o nome dízimo, mas o que é o dízimo? O dízimo é obrigatório, o valor é um valor definido, obrigatório e constante. Foi isso que Abraão fez? Não foi. Ele não era obrigado a dar, deu porque quis, não foi constante, que ele deu uma vez só, então isso não pode ser dízimo. Então, qual que era o nome mais correto que no caso adaptava ali? Oferta. O que Abraão fez, ele deu oferta de coração voluntário, o que ele quis. Então eles pegam às vezes umas passagens meio fora de coisa. Outra coisa, Jesus, ele não falou nem dar e nem não dar dízimo. Ele não está falando disso. E ainda que ele falasse, tem que dar dízimo. Isso serve para nós? Não. Por quê? Porque Jesus era judeu e viveu na lei. Ele jamais poderia falar contra a lei. Quem foi que deu a lei, irmão, para eles? Quem, irmão Franco? Pode falar. Foi Deus que deu a lei, né? Para ele. Foi Deus que deu a lei. Você acha que Jesus ele vai falar mal da própria lei que o pai dele deu? Você pode ver que Jesus nunca falou mal da lei. Ele não está falando mal da lei. Ele está falando mal dos hipócritas que interpretam a lei a bel prazer, né, e atropelam os outros. Ou seja, eles criaram um monte de coisa e não cumpria. Jesus não falou. A viúva, ele fez uma correção porque ela proporcionalmente estava dando mais do que os ricos. Porque ela deu tudo que tinha. O rico dava tudo que tinha? Lógico que não, eles davam bastante. Mas aquilo era raspa. Era só sobra. Então Jesus não pode ser usado como regra para poder, porque ele não falou contra a lei. Ele não falou contra a lei. A lei só termina quando ele morre. E ressuscita. Ali começa a graça. Entendeu? Bom. Entendi direitinho. É que os irmãos lá explicou dessa forma. Eles falam que tem o dízimo só como modelo. Não é um mandamento, não é uma doutrina. Essa palavra está correta. É um modelo. E não é obrigatório também, né? Não pode. A gente tem que trabalhar com a ideia da voluntariedade, irmão. Tá? Sem enganar. Você não pode enganar as pessoas. As pessoas têm que ajudar sabendo que isso é um compromisso dela. Eu tenho que fazer para ajudar a igreja. É que tem muita igreja que usa daqueles versículos, né, do gafanhoto, migrador, do cortador. Aí também usa aquele outro versículo falando, nem o irmão Jonathan escreveu aí na mensagem, que chamavam ele de ladrão e salteador, porque tem uma parte também que fala que quem não dá o dízimo, quem não devolve para o Senhor, eu nem sei se a gente já passou por esse versículo, tá roubando Deus, né? Tá roubando Deus, tem alguma coisa assim escrita também. Aí eles tiram do contexto, eles tiram do contexto todo e fala para as pessoas, porque para convencer a pessoa, deixar a pessoa assim, eu tô roubando Deus, não posso roubar Deus, então eu sou obrigada a dar, né? É obrigado. Por medo. Medo. Por que Malaquias fala que tá roubando a Deus? Isso, irmão, constrangimento. A ideia é essa. Dar através de constrangimento. Ele causa um constrangimento em você e você tem que dar. Por que Malaquias está falando que está roubando a Deus? Por quê? Como eu expliquei agora há pouco atrás, Deus deu um mandamento. Aliás, presta atenção. Deus, é como se ele estivesse fazendo parte
do povo que ia receber a herança. Deus fala, ó, eu vou dar a parte de vocês e eu também tenho a minha. Não é isso que ele fala? Eu tenho a minha parte, vocês vão dar. Só que a minha parte, eu quero dar pro levita. Porque Deus não come, gente? Não come, né? Então ele fala, a minha parte é do levita. Ele fala, a minha parte é a herança dos levitas, como ele fala lá atrás. Então, quando o camarada não estava dando para o levita o que Deus determinou, ele estava roubando a Deus, porque era de Deus. É assim, irmão, você traz para mim e eu dou para quem eu quero. Se você não está dando, você está me roubando. Entendeu? Então, essa é a ideia do roubo a Deus. Está dentro da obrigatoriedade do levita, aliás, do judeu entregar. Então isso não tem nada a ver com a gente hoje, não tem nada a ver. Ninguém aqui é levita, ninguém tem terra para trabalhar e alguém ficou sem terra, não tem, isso não aplica mais para a gente. Tá? Mas eu não sei se é ignorância ou alguns são espertos mesmo e ficam tirando de contexto essas partes para poder, que nem a irmã colocou, criar um constrangimento para obrigá-los a dar. Eu fico triste com isso daí. E uma manipulação também, né, pastor? Que manipula o sentimento da pessoa a ponto de que ela se sente culpada se ela não der. E isso não tem nada a ver com o evangelho. Não. A gente tem que confiar assim, irmão, ó. A gente tem que ser honesto com o povo e falar, olha, gente, tem isso para a gente comprar, para fazer, vocês. Se o povo não ajudar, irmão, paciência, entrega na mão de Deus. Deixa que Deus toca no coração do povo, né? E se ninguém ajudar, depois de orando, é porque Deus não quer mesmo que dá. É porque Deus não quer mesmo, entendeu? A gente tem que ficar em paz, não pode pressionar ninguém e colocar peso em ninguém. Né? O povo tem que fazer isso porque sabe, é a minha parte, gente. Eu tô aqui no culto, a gente tá ajudando os irmãos. Então eu quero manter essa igreja, eu quero que fique, eu gosto daqui, eu acho ela, né? Eu amo vir aqui, eu quero ajudar a manter ela. Que bonito. Simples. Sim, Jonas, pode falar. Gente, só essa pergunta mais do Jonas, depois a gente segue, senão a gente vai ficar parado aqui, tá? Nisso. Pode falar, irmão. João. Lá, como eu tinha mencionado aí na mensagem, lá era bem manipulado mesmo. E aquele que é como se fosse uma doutrina lá, né? E quando você não dava esses 10%, ele realmente tentava. Eu era do Ministério de Louvor, né? Eu era levita lá, né? Inclusive sobre o que o pastor falou, dos levitas. Então, para eles lá, eles pegavam muito forte sobre isso. E, inclusive, eu tinha um irmão nosso lá, e ele não dava o dízimo assim, 10%. Ele dava, contribuía no tanto que ele sentia alegria de contribuir. E ele ficou sentado, o pastor Josafá, por cinco semanas. Ele acabou saindo da igreja, foi para as drogas, e hoje ele já nem está mais aqui nessa terra. Ele acabou falecendo já. Mas, assim, com muita tristeza, sabe? E eu, antes de frequentar a CCB, vendo essas coisas assim, eu ando muito mais atento também quanto a isso. É muito bom a gente participar do estudo por conta dessas coisas. Que a gente consegue também discernir até as igrejas que a gente frequenta e como que é tanto a liturgia e também a forma que ele pratica o dízimo, não fazem na igreja, né? Você vai ficar mais atento, ficar mais perceptivo nessas coisas. Sim, irmãos, é chato, né, quando vê que as pessoas acabam ficando abatidas por causa dessas exigências, né, coitado. Você viu, faleceu, triste. Bom, irmãos, vamos agora para o capítulo 33, ok? Vamos soltar aqui. Segundo Crônicas, capítulo 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos e se prostrou diante deles e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre.
Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de quem Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai, porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e a serviu, mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, Amon se tornou mais e mais culpável. Conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Irmão, você viu aqui? Meu Deus do céu, esse Manassés estava com coisa no couro, né? Não é possível, pelo amor de Deus, o camarada fez o que ele pôde para irritar a Deus. O que mais que eu posso fazer? O cara, tanto espaço em Israel, não fez os ídolos, levou para dentro da casa do Senhor, colocou no, né, e foi. Mas a história dele começa legal. Que olha só. Primeiro versículo. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Presta atenção, esse aqui é o único rei mau, ruim, que conseguiu reinar 55 anos, gente. 55 anos.
quando você começa a ler e vê que ele ficou 55 anos, tem alguma coisa diferente nesse camarada aqui, porque os outros não durou nada. Os outros não durou nada. Você pode ver o filho dele. O filho dele durou quanto tempo, gente? Versículo 21. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Então, Manassés, você fala, rapaz, tem uma coisa diferente nele aqui. Por quê, gente? O que a gente entende aqui é que ele ficou muito mais anos rebelado do que convertido. Ou seja, o que a gente aprende com isso? Provavelmente, gente, é muito torto, né? É um camarada completamente tomado pelo demônio, isso aqui. Mas o que você percebe? Deus estava vendo que tinha alguma coisa nele e deu tempo para ele, né? Deus não permitiu, muito provavelmente, que acontecesse algo logo com ele, né? Por quê? 55 anos, porque tá aqui, olha só. Olha só o que Manassés fez. Porque, versículo 3, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado. Meu Deus, ele viu o pai derrubando as coisas, né? E ele foi lá e falou, não, vou levantar tudo de novo, ó. E levantou altares aos Balaíns e fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Ou seja, tudo que é anjo, tudo que é imagem de escultura, que fala sobre astrologia, né? Ele adorou. Tá, gente? Isso serve para nós também, tá? Esse negócio de signo, essas coisas que envolvem os astros aí, tá? Isso não pode não, hein? Teve um crente que me perguntou esse dia atrás, Josafá, que signo que você é? Eu falei, oxe, Deus que me livre, rapaz, sabe com esse negócio pra lá? Você não é crente, não? Eu perguntei pra ele. Mas por quê? Eu falei, esse negócio de signo aí, homem, isso aí não é coisa de Deus, não. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém. Estará o meu nome eternamente. E tem mais, versículo 5. Edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. Ou seja, né, tinha 2 átrios de entrada. O que ele fez? Colocou nos 2. Todo mundo que passar aqui vai ter que passar pelo meu ídolo aqui, né? E fez ele também, olha aqui, gente, abominação terrível, ó. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rimon. Rimon era um deus para eles lá, um ídolo. E falou de adivinhações e de agoreiros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Você vê que o homem estava provocando a ira de Deus, e ele era o feiticeiro, gente. Você vê que é ele que faz essas coisas. Ele era o próprio feiticeiro. Mas no final de tudo, o que acontece? Ele vai preso. Ele vai preso e no cativeiro ele se arrepende, né? Olha aqui no versículo 13. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo Jerusalém. Né? Irmão, para pensar. Deus é bom ou não é bom? Ele não é misericordioso? Vamos ser sinceros, a gente aqui. Se nós fôssemos Deus, a gente ia perdoar? Irmão, ele matou criança. Ele matou criança. Ele botou... Ele não só matou criança, gente. Sabe de que forma essas crianças morreram? Pegando fogo. Dá para imaginar os gritos. Elas pedindo, pelo amor de Deus, pai, pai. Ou seja, a figura que deveria defendê-lo de todo o mal é a figura que jogou. Ou seja, essa criança não tem nem a quem clamar. Porque se é um estranho, essa criança vai chamar quem? Ela vai pedir ajuda de quem? Do pai ou da mãe. Mas o pai e a mãe é o seu próprio algoz. Eles vão pedir ajuda de quem? Vocês estão entendendo o desespero? Gente, é por isso que fala Deus é Deus, é coisa de Deus, tá? Né? Porque nós não temos essa benevolência toda. Não dá para ter, né, gente? Fala sério. Não dá para ter. Lembra aquela metáfora que eu falei para vocês? De que Deus é muito bom. Ele é bom. Porque ele nos amou quando nós éramos os seus ofensores. Lembra disso? Aí eu fiz aquela metáfora assim. Suponhamos que vocês agora, a irmã Dorinha, ou a irmã Fran, que é a que eu estou vendo aqui aberta a imagem, a irmã Lu,
Se vocês estiverem passando em frente a uma creche com crianças de 2 aninhos a 1 ano, e essa creche começar a pegar fogo, e você tem risco muito grande de se queimar demais, você ia ajudar essas crianças? Você ia dar um jeito de pular? Ia, não ia, gente? Claro que eu também ia, porque são crianças. Agora, vamos pegar a mesma imagem. Você está passando em frente a um lugar, está pegando fogo, mas só que lá dentro está o Chico Picadinho, como é que fala? O Beira-Mar, o camarada que matou criança. Vocês iam pular lá dentro para salvar eles? É capaz de jogar mais fogo, né, irmão? Ficar ali só para segurar ele, para não deixar sair. Quando o apóstolo Paulo fala, ele nos amou quando nós éramos os seus ofensores, ele está querendo dizer isso. Jesus pulou lá dentro para salvar os maus, que éramos todos nós. E nesta passagem, gente, a gente não sabe por quê, mas se Deus se compadeceu, pode ter certeza, é porque houve de fato um arrependimento lá do fundo do coração. Não foi só, sabe, gente, eu estou me arrependendo para sair daqui desse sofrimento. Aquele arrependimento falso, né? Porque eu estou com piedade de mim. O arrependimento verdadeiro, gente, é aquele assim, ó, ainda que eu continue aqui, eu nem tenho esperança que eu vou sair daqui, mas me perdoa, Senhor. Sabe, ele não está esperando como é que fala? Um livramento. Ele só quer o perdão de Deus. Isso é arrependimento verdadeiro, né? Então aqui você vê que Deus teve piedade dele, né? Ó, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha aí que bacana, né? Mas eu olho para o céu e falo, o Senhor é muito bom. Rapaz, eu não posso ser Deus, porque o mundo ia ser uma desgrama se eu fosse Deus. Não posso. Sabe, o poder está na mão da pessoa certa, né? Porque se nós já tinha botado fogo em muita coisa por aqui, já tinha jogado fogo lá em Brasília, já tinha acabado com muito lugar, nós já tinha acabado aí, né? Mas o poder está na mão da pessoa certa, gente. A gente não pode, a gente é impulsivo, impulsividade é pecar, né? Então a gente tem que dar muito graças a Deus. Mas é isso, tá? Essa passagem aqui mostra Manassés, é um dos casos mais emblemáticos, tá? Quando eu li isso aqui a primeira vez, que eu falei, como é que Deus deixou esse camarada viver 55 anos, né? Mas lá na frente houve de fato arrependimento. Aí vem o filho dele, mais ranhento que o pai ainda. E falou, gente, não dá a impressão que tem o diabo por trás disso tudo no couro? Porque o filho viu tudo que aconteceu, gente. O pai sendo levado, preso, morto, e depois volta, né? E o filho vai e faz tudo ao contrário, mesmo sabendo que se eu irritar esse Deus aí, eu vou preso. Ou morro. Eles sabem disso. Mesmo assim, eles fazem. Você vê que tem alguma coisa por trás cutucando ele para fazer essas coisas ruins. Bom, é isso. Alguma pergunta, irmão, de vocês? O que vocês acharam até agora? Se vocês quiserem dar uma opinião sobre... Pastor Josafá, eu queria fazer uma pergunta. Quando se fala da dureza do coração, então é aquele que não tem o arrependimento, é isso? Exatamente. A dureza é quando você não quer voltar. Ou seja, você se mantém naquilo. A dureza é ou seja, o contrário da dureza é arrependimento, né? Quando a Bíblia fala diversas vezes a dureza do coração, é aqueles que não deram ouvidos e não voltaram atrás. É igual um filho. O pai fala e o filho continua ali fazendo o que não deve. É um filho de coração duro, dureza, né? Ele não demonstra arrependimento. Senhor, Pai nosso que estás nos céus, eis que estamos aqui, Senhor, reunidos diante da Tua presença, Senhor. Os nossos irmãos e nossos irmãos e nossas irmãs, Senhor, para aprender, Senhor, um pedacinho da Tua palavra, Senhor. Senhor, grava essas palavras em nossos corações, Senhor.
Dá-nos entendimento e sabedoria para as entendermos, para as aplicarmos, Senhor. Senhor, graças te damos, Senhor, pela boa vontade do irmão Josafá, Senhor, e nos ensinar, Senhor. Dá sabedoria e entendimento ao teu servo, Senhor. Dá coragem, Senhor. Guarda ele de todo mal, Pai querido. Pai querido, graças te damos por tudo. Essas bênçãos te pedimos e tudo te agradecemos. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do teu amor, que é bendito e eterno. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu fechar aqui, ó.